Bom dia a todos. Bom dia a quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Eh, Hoje trago-vos uma mensagem que será a oitava mensagem desta série que iniciou no mês passado e que tem por título Deus não tem um plano B. Quem é que se lembra dos singles? Quem se lembra, não é? Em vinil que tinha o lado A e o lado B. Normalmente a música do lado A era sempre a música dos tops, era sempre a música estrela, e a música do lado B vinha à boleia da primeira. Neste tipo de comércio, a música do lado B que era sempre a música menos boa. No entanto, ao contrário dos discos musicais, Deus não tem um lado B. Deus tem apenas um lado A para a nossa vida. E enquanto que nos discos do lado B este poderia ser um lado alternativo, para nós Deus não tem uma alternativa, porque Ele já definiu o plano para cada um de nós. Deus é o único padrão de bondade, de amor e perfeição. Então, se o plano é dele, o plano é sempre perfeito. Não existe lado B. Se os nossos planos fossem definidos por nós, há muito que o mundo já estaria aniquilado. Muitos de nós podemos pensar que ele já está aniquilado, mas se ainda não está pior, é devido à graça e à misericórdia de Deus nas nossas vidas. E isto poderá ser visto com toda a história que antecede esta mesma mensagem que hoje vamos apresentar. Hoje vamos falar de a passagem que está em Números 14, que vai do versículo 20 ao versículo 38. No entanto, e antes de começar a iniciar, portanto, a falarmos desta mesma passagem, vamos só fazer uma pequena retrospectiva relativamente àquilo que já foi falado desde a primeira mensagem. Já falámos em Gênesis, onde Deus deu a sua instrução a Abraão para que seguisse o plano rumo à Terra Prometida, disse que ele iria ser o pai de uma grande nação, rumo à Terra Prometida, e neste caso ele dá também a direção a Abraão, para que ele siga rumo a essa mesma terra, e essa terra é Canaã. Posteriormente, e no decurso dessa mesma viagem, o seu filho Isaac e também o seu filho Jacó muitas vezes saem do plano que Deus já tinha definido para a vida deles. E isso tudo vai fazer com que eles errem o alvo que já tinha sido definido por Deus. E, entretanto, eles entram no Egito e estiveram lá cativos durante 400 anos, devido a esses mesmos erros que eles fizeram. Devido a essa situação à qual não seguiram o plano que Deus tinha definido para a vida deles. É então que Deus levanta uma pessoa, levanta Moisés, para que volte a colocar o seu povo no caminho que foi definido por ele. E esse caminho era novamente o caminho de Canaã, do qual ele já tinha definido aos patriarcas, neste caso a Abraão, Isaac e Jacó. O livro de Números, que é o livro que segue também no decorrer destas mesmas mensagens, ele fala-nos então nesse mesmo caminho que é definido. Vamos então ler Números, do capítulo 14, dos versículos 20 ao versículo 38. Disse-lhe o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas 10 vezes, não obedecendo à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: Até quando
sofrerei esta má congregação que murmura contra mim. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que eles fazem contra mim. Diz-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, que contra mim murmuraste, certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos farei habitar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas aos vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, a estes introduzirei na terra, e eles conhecerão a terra que vós rejeitastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e os vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias que espiaste a terra, a saber, 40 dias, levareis sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, um ano por um dia, e conhecereis a minha oposição. Eu e o Senhor tenho falado. Eu, o Senhor, tenho falado. Certamente assim o farei, e toda esta má congregação, aos quais se sublevaram contra mim neste deserto, se consumirão, e aqui morrerão. Ora, quanto aos homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Até aqui é a palavra do Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, meu Deus, por mais este dia que tu nos apresentas. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, para que as palavras que sejam aqui ditas possam interiorizar o nosso espírito, a nossa alma, não só para que as possamos escutar, mas também que a possamos aplicar no nosso dia a dia. Abençoa-nos, meu Deus, em nome do teu Filho Santo, querido e amado Jesus Cristo. Amém. Para contextualizar a mensagem de que vamos falar neste livro, até a passagem da qual nós vamos ler, é-nos indicado então que neste livro Deus ordena a contagem de todo o povo de Deus. Essa contagem foi o censo de todos os homens para cima de 20 anos que estavam disponíveis para a guerra, excetuando os levitas, que neste caso tinha sido ou seja, eles estavam para cuidar do templo de Deus. É-nos também indicado que nesta contagem resultou mais ou menos um número a rondar os 600 mil homens. Vários estudiosos da Bíblia e teólogos dizem que seria mais ou menos o número a rondar os 2 milhões, incluindo crianças, mulheres e adolescentes. Então aqui vemos, se muitas vezes num pequeno grupo já é complicado nós ouvirmos a voz do nosso líder, quanto mais 2 milhões de pessoas, cada um com a sua opinião, cada um com a sua vontade. Então tem que haver uma direção, e que neste caso é a direção que é definida por Deus para a nossa vida. Neste livro, para além dessa contagem, é-nos também indicado qual é que é a progressão que estava a ir desde que Moisés saiu do Sinai, acabando o Êxodo, até à Terra Prometida. E isso leva-nos até ao capítulo 14, que é o capítulo que vamos estudar hoje. E este capítulo poderá ser considerado o capítulo-chave de todo este livro, porque este capítulo vai definir quem entra e quem não entra na Terra Prometida em Canaã. E essa decisão não é tomada por Moisés, mas é tomada pelo próprio Deus. Mas antes, então no versículo 13, e de uma forma bastante breve, quando já estavam junto à Terra Prometida, Moisés escolheu 12 espias para poderem introduzir-se nesta mesma Terra Prometida, Canaã, para saber do que é que poderia lá vir.
E esses espias trouxeram os seus relatórios. E esses relatórios, na maior parte delas, excetuando Caleb e Josué, eram situações negativas. E é aqui que começa, então, o capítulo 14. E o capítulo 14 começa com a murmuração do povo de Deus. O povo de Deus está em desespero, porque ele, neste caso, foi influenciado pela maioria. E o que acontece também naquele momento, o que acontece também connosco é que quando nós nos confrontamos com uma adversidade, começamos a murmurar. E foi isso que aconteceu. E neste momento, o seu povo não só estava a ir contra Moisés, bem como também estavam a cogitar eleger um novo líder que os levasse novamente daquele terreno, novamente até ao Egito. E ao fazerem isso, estavam também a revoltar-se contra Deus, porque Moisés era o homem que Deus definiu para que pudesse fazer seguir então o seu povo rumo à terra prometida. Mas Josué e Caleb, que acreditaram nas promessas e na palavra de Deus, indignaram-se contra o restante povo e disseram que se a terra era boa e que os seus habitantes eram bravos e gigantes guerreiros, mas eles tinham uma coisa que o povo não tinha. Eles tinham Deus e que isso era o melhor de tudo. E se eles tinham Deus, qualquer coisa os poderia derrubar. Poderia derrubar os cananeus, portanto, aqueles aos quais eles estavam predispostos a entrar nessa mesma terra e a conquistar então a terra prometida. Mais à frente neste capítulo, Deus pergunta a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Nesse momento, Deus diz que, devido a isso tudo, vai aniquilar todo o povo sem exceção. Mas Moisés, tal e qual como o tinha feito em momentos anteriores, ele implora ao povo para que não o faça e que tenha misericórdia deste. E é aqui que começa então a passagem que vamos analisar. Esta passagem fala nos 3 pilares, e eles são o perdão, a fé e a salvação. E estes 3 pilares são pilares para a vida eterna que Deus nos apresenta. Vemos então no versículo 20 que Deus atende ao pedido de Moisés e que, devido a essa petição, ele perdoará o povo. De seguida, nos versículos 21 a 23, Deus diz que não aniquilará então a totalidade do seu povo, mas que a sua glória encherá toda a terra e que aqueles que não se acreditaram nele e que não se acreditaram nos milagres não verão a terra que foi prometida. E esta falta de crença não é em função daquilo que as outras pessoas lhes contaram. É daquilo que eles próprios presenciaram. Eles presenciaram todos os milagres de Deus. E mesmo assim, ainda duvidaram daquilo que Deus poderia fazer para a vida deles. Desde o princípio até agora, Deus apresenta-nos o seu plano, para que possamos ter conhecimento daquilo que Ele quer para nós. Mas muitas vezes o pecado que invade o nosso coração desvirtua essa mesma vontade, transformando-a na nossa. E quando assim é, a nossa vida não corre de acordo com o melhor plano. E depois, por ironia, culpamos a Deus. Quando dizemos que Ele é o culpado de tudo, que Ele nos abandonou e que a culpa é dele porque não está a fazer aquilo que nós queremos que fosse feito. Isso poderá ser verificado então desde o momento em que o povo de Deus saiu do Egito e passou o Mar Vermelho. Por toda essa fase, o povo estava em constante murmuração, porque não conseguia compreender o plano de Deus. Nessa altura culpavam Moisés, que era o seu líder, e entravam em momentos de idolatria, porque achavam que Deus que estava a dirigir Moisés não era o seu, e então faziam deuses para si próprios. O povo, nesse sentido, entristecia a Deus, porque a sua incredulidade não lhes permitia visualizar, mas mais para além do que as suas circunstâncias momentâneas. Quando não obedecemos a Deus, em função da sua vontade, agimos também em função dos nossos instintos. E quando assim é,
colocamos a nossa vontade acima da vontade do Criador. E isto leva-nos a momentos de morte espiritual. Quando a nossa fé não permite que vejamos o plano na sua totalidade, perdemos as bênçãos de Deus, aquelas que Ele nos quer dar para aqueles momentos. Nem sempre temos a capacidade de compreender o plano na sua totalidade, mas a fé que temos é que nos faz acreditar que se esse plano já está definido e que Deus quer sempre o melhor para nós, podemos não compreender, mas temos de acreditar. E esse crer é movido pela fé. Hoje, como naquele tempo, nem todos tinham a mesma compreensão sobre aquilo que se estava a passar. Mas nem todos estavam com falta de fé. E no versículo 24, diz-nos que Caleb verá essa terra. E não apenas ele a verá, mas também a sua semente, os seus descendentes, estes entrarão e possuirão como herança. Mas todos aqueles que não acreditaram nessa promessa, Deus diz que no versículo 25, que voltarão para trás em direção ao deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Salvo Josué e Caleb, que foram os que se acreditaram em Deus, nenhum dos outros homens que murmuraram e duvidaram de Deus entrará em Canaã. Deus não os aniquila, nem os deixou ali plantados. Deus faz com que voltassem pelo caminho, pelo mesmo caminho que eles tinham feito até chegar ali. E mais à frente diz que andarão no deserto durante 40 dias, um dia por cada ano, em que espiaram essa mesma terra. Durante esse ano, andarão a vaguear no deserto e conhecerão o afastamento de Deus. Depois padecerão sem conhecerem o melhor que Ele tem para eles. Mas no versículo 38, diz-nos então que Josué e Caleb viverão. Esta é a explicação da passagem que nós tivemos até agora. Como foi dito anteriormente, esta passagem fala-nos três pilares: fé, fé e salvação. Fala-nos de perdão porque Deus, mesmo irado connosco, está sempre disposto a perdoar-nos. Deus, naquele momento, tinha a vontade de aniquilar todo o povo. Mas devido à sua graça e à sua misericórdia sobre a vida, não o fez. Ele não atendeu ao pedido de Moisés pelo fato de ser um Deus que muda de plano. Como nós estamos a dizer no princípio, Deus não tem um plano B. Este é o plano que já estava definido. Mas Ele apresenta-nos sempre a sua graça e a sua misericórdia. Isto não nos dá livre trânsito para que nós possamos voltar a pecar. Mas o que muitas vezes isto indica é que Deus perdoa-nos sempre sobre os nossos pecados. E mais, nós temos que saber posicionar-nos também de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Deus, antes de que nós mereçamos, Ele apresenta-nos o perdão. Deus, nós não fazemos nada para merecermos esse mesmo perdão, mas Deus está sempre disposto a perdoar-nos. E quanto mais conhecimento nós tivermos de Deus, mais próximos da vontade de Deus nós estaremos. E quanto mais próximos de Deus e da vontade dele nós estivermos, mais próximos também estaremos do seu plano que ele quer para cada um de nós. E quando nós pecamos, nós ficamos constrangidos. E quando ficamos constrangidos, arrependemos e pedimos perdão. E isso é aquilo que Deus coloca no nosso coração. É a sua vontade para que nós possamos agir de acordo com o plano que Ele já estabeleceu para nós. Vejam que Deus não os fez por ir por um caminho diferente relativamente à passagem que estudamos. Deus não fez com que eles voltassem por um caminho diferente, mas voltassem precisamente pelo mesmo caminho de que eles tinham feito e que até lá tinham feito aquilo que sempre fizeram, que era murmurar. Ou seja, eles murmuravam por um caminho, mas voltaram por ele. E muitas vezes isso, quando acontece connosco, nós travamos. Porque nós não conseguimos prosseguir de acordo com aquilo que Deus definiu para nós. Então isto também se poderá refletir com aquilo que cada um de nós está a viver neste momento. Acreditamos que de facto Deus já nos deu o seu melhor,
Ou somos como aqueles que voltaram para trás e mesmo depois de terem sentido e vivenciado os milagres de Jesus na nossa vida, continuamos a murmurar e a discutir com Deus? Porque a nossa falta de fé não nos permite atingir esse mesmo entendimento. Se assim for, peçamos a Deus que nos abra o coração e nos explique o motivo pelo qual determinada situação está a passar connosco. Todos nós receamos o desconhecido e nem todos temos o mesmo entendimento como Caleb e Josué tinham. E muitas vezes a nossa zona de conforto faz com que nós não saiamos desse mesmo lugar. Mas estamos num caminho que acreditamos ser o caminho de Deus, não desfaleçamos à primeira contrariedade. Muitos dos que me ouvem neste momento certamente estarão a pensar que falar é fácil. Mas eu, quando estou aqui a pregar, também estou a pregar para mim próprio. Porque muitas vezes eu sei as dificuldades que nós temos e eu sei que as dificuldades que nós sentimos e sei o quanto é difícil nós muitas vezes não murmurarmos relativamente àquilo que nos acontece. Mas nós temos uma coisa que os cananeus não tinham. Nós temos uma coisa da qual Caleb e Josué disseram: nós temos o Deus Todo-Poderoso e se esse plano é dele, ele fará com que esse plano se concretize. Ele fará com que esse plano se realize na nossa vida. Isso acontece então porque nós acreditamos, nós quando muitas vezes desfalecemos, é porque sentimos medo, sentimos o desconhecido. E isso faz com que nos acreditemos em determinadas situações que não estão dentro do plano de Deus. Nós passamos a acreditar mais em outras forças exteriores do que aquela que realmente é o mais importante. E o mais importante é Jesus. E para isso temos de ter fé. E isso leva-nos então ao segundo item. É quando o texto nos indica que Josué e Caleb acreditaram que Canaã era a terra prometida. Eles, como os restantes, fizeram o mesmo percurso. Tiveram lá os mesmos 40 dias. Viram a mesma coisa que todos viram. Viram que de facto eles eram bravos e grandes guerreiros. Viram que de facto aquela terra emana leite e mel. E viram que aquela terra tinha várias pessoas, das quais eles, pelo seu medo, tinham receio de as poderem conquistar, porque o povo era mais numeroso. Mas eles disseram que esses mesmos homens que estavam na outra terra, por muito forte que fossem, não tinham aquilo que eles tinham, que era o Deus que os acompanhava. E isso é suficiente para lhes dar a vitória. Os gigantes que eles viram foram os mesmos que todos viram. E as dificuldades que se apresentam em cada um de nós todos os dias poderão ser encarados como esses gigantes. Esses gigantes do nosso dia-a-dia, essas dificuldades que nos caem todos os dias. Mas naquele momento, os gigantes para uns eram uma ameaça, mas para Caleb e Josué era uma oportunidade. E essa oportunidade não era pela própria força. Essa oportunidade é por aquilo que Deus já lhes tinha dado. E o melhor que Deus já lhes tinha dado era a sua presença diária na vida de cada um deles. É tal e qual como deve ser connosco. Por isso tudo, Deus disse que estes eram aqueles que viveriam. E a fé que estes dois homens tinham em Deus fez com que vivessem. E é aqui que entra o terceiro item, o da salvação. Então vemos que agora, tal e qual como aquele tempo, as coisas não são assim tão diferentes. As dificuldades são de acordo com o tempo que vivemos, mas o Deus é intemporal. O mesmo Deus que fez com que Caleb e Josué se salvasse é o mesmo Deus que já nos salvou e morreu por nós, por todos os nossos pecados, e ressuscitou naquela cruz. E a fé que temos nesse ato permite com que vivamos e tenhamos a vida eterna. Essa vida eterna é a terra prometida e isto significa a presença de Deus nas nossas vidas. Para Josué e Caleb, a terra prometida era algo que estava para vir e era algo que iria ser conquistado. Para nós,
que vivemos e que já temos conhecimento daquilo que se passou, a terra prometida é a nossa vida eterna. E então, se eles tinham receio de alcançarem algo que não conheciam, nós temos que pedir a Deus para que nos dê fé, para que nos dê entendimento, porque esse algo que eles tinham medo de alcançar, esse algo já foi alcançado por nós. Não pela nossa força, mas por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nem sempre temos conhecimento do plano que Deus tem para cada um de nós. Mas temos que acreditar que Deus é um Pai que nos ama, Ele não nos vai deixar, nem nos vai desamparar. Um Deus que ama, protege os seus filhos. Deus tem apenas um plano para a nossa vida. E esse plano não muda de acordo com as nossas circunstâncias. Esse plano, acima de tudo, quer que nós o amemos a Ele e ao nosso próprio como a nós mesmos. Esse plano foi pré-determinado por Ele, para mim e para ti. Esse plano já está definido, mesmo antes da fundação do mundo. Este plano é o melhor, é o único e é divino. Este é o plano A e este é o plano da salvação. E não temos mais nenhum plano para a nossa vida. Portanto, temos que pedir a Deus para que nos dê entendimento sobre esse plano. Como é que podemos pedir a Deus? Em oração, lendo a palavra dele. Quanto mais próximos e mais íntimos fomos do Pai, mais íntimos teremos essa mesma sensibilidade. Nós teremos essa mesma sensibilidade. Quanto mais próximos do Pai nós formos, mais intimidade com Ele. Mais íntimos seremos para conhecermos a sua vontade para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.